Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física. E nesse vídeo de hoje nós vamos tratar da identificação dos elementos do movimento corporal presentes nas danças criativas. Vamos aprender a identificar alguns desses elementos corporais que nós percebemos, que nós notamos dentro das danças criativas. Não somente dentro das danças criativas, mas das danças em geral. Mas antes, eu quero conversar um pouquinho com vocês e quero perguntar uma coisa para vocês. O que é dança? Você sabe explicar o que é dança sem fazer uma mímica? Sem começar a balançar o seu corpo ou fazer de conta que está dançando? Você consegue explicar o que é dança somente com as palavras? Talvez seja um pouquinho difícil, né? Quando a gente fala de dança, quase que instantaneamente a gente lembra de movimento. A gente lembra das pessoas dançando pelo salão ou de uma apresentação de uma determinada dança, de um balé ou de uma dança folclórica. Então, isso faz com que a gente sempre lembre de movimento, de estar em movimento. Então, a dança, naturalmente, para nós, é movimentar-se. Mas olha só, a gente consegue sim definir dança usando somente as palavras. Vamos ver como é que é? O que é dança? A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. Então, olha que interessante. A dança caracteriza-se por movimentos do corpo. Por isso que às vezes é difícil a gente definir dança sem pensar no movimento do corpo, porque é uma característica primordial da dança. E esses movimentos, eles são ritmados, ou seja, eles seguem um ritmo. Esse ritmo pode ser dado por uma música, mas pode ser dado somente por um determinado som. Por exemplo, as batidas de um tambor. Se nós podemos, seguindo o ritmo das batidas de um tambor, desenvolver uma dança, certo? Por exemplo, as comunidades indígenas, elas têm muito forte a questão da dança, vários tipos de dança. Mas eles não têm lá um aparelho de som, uma música específica. Normalmente, o ritmo dessa dança pode ser dado pela batida das mãos ou pela batida dos pés, certo? Então, a dança caracteriza-se pelo movimento corporal ritmado com o auxílio de algum som ou de uma música. Então, essa é a definição que nós podemos dar da dança. Vamos pensar mais um pouquinho? Vamos pensar junto. Que elementos, então, de movimento estarão presentes na dança? Quando dançamos, que elementos nós podemos identificar nessa dança? Na verdade, são 3 elementos principais que nós identificamos na dança. Quer ver quais são? Nós temos o tempo, o espaço e o próprio movimento. Então, esses 3 elementos, em qualquer dança, eles estarão presentes e nós poderemos identificá-los, tá? O tempo da dança, certo? Que é o que vai dar o ritmo, o espaço aonde a dança vai acontecer e o movimento propriamente dito da dança. Vamos entender um pouquinho mais? Então, vamos começar falando do tempo. O que é o tempo na dança? Então, o tempo caracteriza a velocidade do movimento corporal, o ritmo e a duração. Então, a primeira coisa relacionada do tempo ele caracteriza a velocidade do movimento, o ritmo que esse movimento vai ser feito e a duração desse movimento, ok? Segunda característica, há os contrastes de tempo. Então, o nosso tempo, a nossa música e a nossa dança
pode ser rápido, médio e lento. E a gente tem ainda o contratempo. O que é o contratempo? O contratempo é o tempo entre dois tempos. Nossa, professor, que complicado isso. Então, quando eu tenho uma batida, por exemplo, um tempo de uma música de 2 tempos, eu vou ter 1, 2, certo? Vocês percebem que entre essas batidas eu tenho um intervalinho. Quando na minha dança eu tenho algum movimento nesse intervalo entre as duas batidas, aí está o contratempo. Então, o contratempo é aquilo que acontece na dança entre esses 2 tempos, tá bom? A gente já vai entender um pouquinho melhor essa questão do ritmo também, ok? Então, só para vocês entenderem, o tempo vai se caracterizar pela velocidade do movimento, pelos contrastes presentes, rápido, médio e lento, e também por este contratempo. Vamos em frente? O tempo corresponde aos referenciais temporais que constituem a ligação entre a dança e a música. Os elementos de tempo formam o compasso musical, que pode ser lento, moderado ou rápido. Então, olha só. Referenciais temporais que constituem a ligação entre a música e a dança. Então, é com o tempo que nós fazemos a ligação do movimento corporal, propriamente dito, aquele movimento da dança, com o ritmo da música, né? Então, é esse tempo que vai determinar o meu ritmo de dança. Quando eu danço, eu tenho que acompanhar o ritmo da música ou o ritmo do som, das batidas. Você já percebeu, às vezes, quando você está dançando ou você já viu uma pessoa dançando e você olha e vê que aquela dança não tem nada a ver com a música que está tocando? Normalmente, o que você diz? Ah, ele está fora de ritmo, né? Exatamente. Ele não está conseguindo fazer a ligação do movimento corporal com o tempo da música. O movimento pode estar muito mais rápido do que o tempo da música, por exemplo, ou o movimento pode ser muito mais lento do que o tempo da música, né? Então, nós temos que combinar os nossos movimentos com o tempo musical, com o ritmo musical, né? Então, essa ligação quem dá é o tempo. O nosso movimento tem que estar, né, deve estar no mesmo tempo da música. E o que é o tempo da música? Normalmente, a gente, né, sabe contar o tempo como? Através de segundo, minutos e hora, né? Nosso relógio conta o tempo assim. Nós marcamos o nosso dia dessa forma, né? Contando os segundos, contando os minutos, contando as horas. Mas a música, ela não usa esse relógio para contar o seu tempo, tá? A música conta o seu tempo através do quê? Através do compasso musical. É o compasso musical que dita o tempo da música. E o que é o compasso musical? É aquela marcação. Os mais comuns são compassos de 2 tempos e compassos de 4 tempos. Por exemplo, uma marcha, mesmo uma marchinha de carnaval, essas músicas bem conhecidas, ou uma marcha mais militar, o compasso da marcha ele é de 2 tempos. O primeiro tempo forte, o segundo leve. Então, como fica a contagem? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, esse é o compasso de uma marcha. Uma outra música, as músicas mais populares, por exemplo, o samba nosso, ou mesmo o pop rock, já utiliza um compasso de 4 tempos. O primeiro tempo sempre é forte e os outros são mais fracos um pouco. Então, como vai ficar essa contagem? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é um compasso de 4 tempos. E esse ritmo ele é mantido
durante a música, tá? Então, os músicos vão executando as músicas, fazendo, né, executando os acordes musicais de acordo com esse compasso. Então, é o compasso que vai dar a cadência de tempo para a música, tá bom? Então, o tempo da música é determinado pelo compasso. Quando dançamos, temos que combinar os nossos movimentos corporais com o compasso da música, para que a gente possa acompanhar a música dessa forma, ok? Então, nós temos basicamente 3 tipos de tempo dentro da música, dentro desses compassos. O tempo rápido, o tempo moderado e o tempo lento. Como que é o tempo rápido? O tempo rápido, ele já começa num ritmo acelerado, como se fosse uma corrida, né? Comparando com um movimento mais conhecido nosso, é como se fosse uma corrida. E durante a música, ele pode até aumentar a sua velocidade. Opa, então peraí, eu posso ter alterações de tempo dentro da mesma música? Sim, isso pode acontecer. Necessariamente, né, a minha música, os meus sons não manterão sempre o mesmo ritmo. Eu posso ter oscilações de ritmo dentro da música e isso vai causar o quê? Também oscilações de ritmo na minha dança. Então eu sempre tenho que estar ligado com o ritmo da música, com o ritmo dos sons. Então um compasso lento, um ritmo rápido, desculpem, né? Um compasso rápido, um ritmo rápido, ele é acelerado. Então ele vai exigir que os movimentos do dançarino sejam acelerados. E ele pode aumentar ainda essa velocidade, tá? É como se fosse uma corrida, onde quando eu estou chegando no final da corrida, eu ainda aumento mais o meu ritmo para tentar, né, ser mais rápido ainda. Daí nós temos o compasso moderado. O que é o compasso moderado? É o compasso de uma caminhada, né? Se a gente comparar, o rápido é a corrida, o moderado é uma caminhada. Então ele tem uma cadência maior. Normalmente no compasso moderado, eu não tenho muitas variações da velocidade do ritmo, tá? Variações dentro da música. Uma música no compasso moderado, ela tende a manter esse ritmo durante toda a música, tá? Como uma caminhada. Quando eu começo uma caminhada, né, a minha tendência é manter durante todo o percurso o meu ritmo de caminhada, né? Então, também as músicas, as danças dentro de um compasso moderado tendem a manter esse ritmo, certo? E por fim, o lento, daí é aquele compasso, aquele ritmo bem mais lento, né? A música ela é mais arrastada e no final a música pode ficar até mais lenta ainda. Você já percebeu algumas músicas? Elas vêm, né, num determinado ritmo e tal, e no final até elas vão ficando mais lentas até parar de vez, né? Então esse é o compasso lento. Então vocês viram que eu coloquei ali na imagem, né, uma preguiça se movimentando, né? Talvez você já tenha visto algum vídeo. A preguiça, ao se movimentar, ela faz um movimento bem lentamente, né, sem muita pressa. Então, o compasso musical lento, ele é assim, né? A música vai se desenvolvendo sem velocidade, né, de forma bem lenta. E a dança, que vai acompanhar essa música, também vai ter uns movimentos bem mais fluidos, bem mais lentos, né? É uma música até muito usada para momentos de reflexão, né? Para tranquilizar a pessoa. Também a dança tem que ser nesse sentido, né? Não pode ser uma dança acelerada, né? Mas uma dança lenta, com movimentos lentos, ok? Então, os nossos 3 tipos de compasso musical ou de tempo musical. O rápido, moderado, lento, que também acabam interferindo no tempo da nossa dança. Então, nós teremos danças que serão rápidas, danças que terão um tempo mais moderado e danças que terão um tempo bem mais lento.
Primeiro exercício nosso, então, vamos tentar usar, né, aplicar isso que nós aprendemos, né, até aqui. Então, o que determina o tempo de uma dança? O que determina o tempo de uma dança? Alternativa A velocidade de execução dos movimentos. Alternativa B, o compasso musical. Alternativa C, o espaço da dança, que pode ser baixo, médio ou alto. Ou D, a amplitude dos movimentos dos dançarinos. Um tempinho agora para você reler o exercício, pensar no que nós falamos. Se precisar, pode até consultar e fazer uma consulta, pesquisar um pouco sobre isso. Logo, nós voltamos para corrigir o nosso exercício. Vamos para a nossa correção? Você conseguiu aí resolver o exercício, identificar qual é a alternativa correta? Então vamos ler de novo. O que determina o tempo de uma dança? Então a alternativa correta é a alternativa B, o compasso musical. Lembra que nós falamos? Não é o relógio que vai determinar o tempo da música, mas o compasso musical, né? O ritmo das batidas da música. Continuando então. O tempo ainda. Além dessas características do tempo, que nós vimos nos slides anteriores, o corpo precisa estar aberto às mudanças decorrentes no tempo em diferentes momentos. Então, lembra que eu falei para vocês que dentro da música, principalmente naquele tempo mais rápido, eu posso ter mudanças do tempo. E a gente ainda tem o contratempo. Então, a dança envolve o uso do contratempo. Por isso, o nosso corpo tem que estar preparado para mudar alguns movimentos, certo? Para fazer alterações ao longo da dança, usando a variação de tempo e também o contratempo. Então, o dançarino precisa estar preparado, né, ter o corpo preparado para executar esses movimentos, que muitas vezes acabam sendo até movimentos de improvisação, certo? Segundo exercício nosso, então. Os elementos de tempo formam o compasso musical, que pode ser, lembra? Eram 3 formas que nós vimos lá do compasso musical. Alternativa A, rapidíssimo, médio e devagar. Alternativa B, acelerado, compassado e lento. Alternativa C, rápido, moderado e lento. E alternativa D, muito rápido, rápido,
lento e muito lento. Então, de novo, um tempo para vocês aí relerem o exercício, se precisar fazer a sua pesquisa e logo voltamos para corrigir o nosso exercício. Corrigindo então? Vamos lá. Os elementos de tempo formam o compasso musical, que pode ser rápido, moderado e lento. Vocês lembram que a gente viu esses três tipos aí um pouquinho atrás, tá? Agora, quando dançamos, nos comunicamos sem palavras, pelos nossos corpos e movimentos. Quando dançamos, nos tornamos seres sociais, interagindo uns com os outros. Então a dança não é só uma questão de movimentar-se ao som de uma música. Quando eu danço, eu estou transmitindo uma mensagem. É como se eu estivesse conversando com quem está me assistindo. É uma forma de interação. Por isso é tão interessante a gente aprender mais sobre a dança, porque ela é uma forma que a humanidade tem usado para se comunicar. Na verdade, nós primeiro dançamos e depois aprendemos a falar, né? Então isso é muito interessante a gente estudar e aprender mais sobre a dança, sobre esses elementos que compõem a dança. E para finalizar, vamos só relembrar o que nós vimos nesse vídeo de hoje. Entendemos que o tempo é um dos elementos presentes na dança. O tempo forma o compasso musical, que pode ser rápido, moderado e lento. Então, hoje vimos aí a respeito desse elemento da dança, o tempo. Nós vimos a importância dele no desenvolvimento da dança, no desenvolvimento dos nossos movimentos e aprendemos que nós temos 3 tipos de tempo na nossa dança: o rápido, o moderado e o lento. Hoje ficamos por aqui. Um abraço para vocês.